Olá, meus queridos. Vamos hoje fazer algumas reflexões, na verdade, da nossa vida cotidiana. Eu fiquei pensando no porquê nós agimos de determinadas maneiras diante dos fatos da vida, né? E hoje o convite é que façamos essa reflexão, então, a partir de uma pergunta, né? Nós agimos com consciência coletiva ou agimos por orgulho, né? Quando nós respondemos à vida, quando nós respondemos e agimos diante da vida, nós estamos baseados em quê? Porque se observarmos direitinho no tempo atual, né, diante dessa pandemia, o que a gente mais vê, né, e ouve falar, além do desenvolvimento, né, da fraternidade, de alguns movimentos bastante bonitos que temos visto, mas uma grande parte dessa humanidade, ela está num momento de desespero, de desequilíbrio. Nos últimos dias, inclusive, com algumas reações civis, né, de movimentos bastante densos em alguns países aí fora. E se a gente observar, muitos de nós estão com esse desequilíbrio exatamente por estarmos aprisionados, guardados em casa nesse momento, sem que a gente queira. Foi compulsório o nosso freio, né? A nossa parada, ela foi compulsória. E aí, uma das coisas que eu pensei que a gente pode estar refletindo aqui é de que a gente se crê livre, né? Para agir do nosso jeito, para sermos aquilo que nós queremos ser, né? Ninguém tira isso de nós, isso é uma verdade, nós somos livres. Mas será que verdadeiramente nós somos livres? É uma pergunta que devemos nos fazer. E, a princípio, a primeira resposta é o quê? Somos sim, somos livres, né? Só que o que a gente vem aprendendo ao longo das nossas reflexões e dos enviados que Deus manda à terra? Que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então, cada ato nosso, cada escolha que fazemos hoje, traça uma trajetória específica para o futuro, não é assim? Então, aquilo que nós lançamos hoje, indiscutivelmente, vai ser colhido daqui a um tempo, né? Então, olha só, o primeiro elemento que precisamos tomar mesmo para tomar consciência dessa relação, né, em relação a esse momento que estamos vivendo, é o seguinte: será que nós somos inocentes? Será que nós estamos passando por uma coisa da qual nós não merecemos? Dificilmente, porque a lei de Deus é justa, né? Então, nós estamos colhendo aquilo que plantamos. As causas lançadas no passado estão sendo refletidas hoje. Então, nada acontece, e isso a gente tem que tomar consciência, é de que nada acontece fora do plano da lei de Deus. Porque se a lei de Deus é amor e justiça, se nós estamos colhendo, né, hoje exatamente essa pandemia que nos faz frear os nossos instintos, que nos faz parar para reflexão, é provável, né, e quase certo que possamos pensar que plantamos algo no passado, né? É parte do lançamento das trajetórias. Para colher, então, né, se a colheita é obrigatória, pois nós estamos colhendo o fruto daquilo que plantamos no passado. Então, que colheita seria essa, né? Vamos pensar juntos. Como é que se pode esperar um presente, né, uma vida atual regada de amor, compreensão, saúde, fraternidade, se nós estamos há séculos, poderíamos dizer há milênios, né, nos rebelando com tudo que é a expressão do Evangelho que o Cristo nos trouxe, né? Há muito nós estamos produzindo o que nesse nosso planeta? Guerras fratricidas, conflitos entre países,
conflitos entre seres humanos, a gente vê com muita clareza isso, homem contra o homem, permanentemente, em todos os níveis, em todas as camadas da nossa existência, né? Vemos com muita clareza também a sede de poder, né? As entrelinhas da vida levam a isso. Nós destruímos a natureza por séculos, né? Nós martirizamos animais, enfim, uma disputa acirrada do quê? Do homem contra o homem. E aí, vamos pensar direitinho, né? Quantas chances nos foram dadas através dos enviados, né? Quantos mestres, independente de religiões, porque aqui a gente não fala dessa divisão, né? Mas de espiritualidade. Quantos foram enviados para nos ensinar o caminho do bem, né? Quantos mestres já nos tiveram entre nós dizendo: filhos, aprendam a se respeitar, aprendam a se amar, né? Vivam a partir do Evangelho. E nós, na verdade, fizemos o quê? Não ouvimos, né? Muitos desses estiveram há pouco tempo entre nós. Temos uma representante muito conhecida aqui no país, a irmã Dulce, lá da Bahia. O que ela dizia? Trabalho no bem. O que ela expressava com a sua existência? Trabalho no bem, seguindo os passos de Jesus. E nós? O que fazíamos? Parece, na verdade, né, que a gente não se toca que o Cristo veio, né, o Filho unigênito do Pai, por amor extremo, por um grande amor, se uniu a nós nesse planetinha, ele veio até nós, né, tomou o corpo humano, simplesmente por quê? Vamos pensar, por que ele fez esse esforço? Porque no fundo ele acredita nessa humanidade, ele acredita que nós temos valores, que nós temos elementos importantes dentro de nós, desse Deus imanente, que pode nos salvar, nos levar a essa salvação. Porque ele acredita em nós. Mas será que nós acreditamos em nós mesmos? Ou já estamos com mentes catastrofistas, né? Acreditando, não tem mais jeito, a humanidade agora, né? Não tem mais para onde ir. É assim que estamos pensando? Mas será que esse pensamento é um pensamento livre? Ou é um pensamento que de alguma forma é engendrado de fora para dentro e também de dentro para fora a partir da ausência da fé e da esperança que o Evangelho nos traz? Como será isso, né? Porque no fundo, se a gente pensar direitinho, nós não somos nada gratos ao Cristo, né? Por essa vinda, por esse legado que ele deixou com o seu Evangelho, né? Porque na verdade, olhemos para trás, né? Qual o uso que nós fizemos do Evangelho? Claro que não numa generalização, mas prioritariamente o que a humanidade fez? Fizemos os piores usos dessa fonte de conhecimento e de amor que foi deixado pelo Cristo. Nós fizemos inquisições em nome de Deus, nós fizemos divisões religiosas ao invés de nos unirmos na espiritualidade e no verdadeiro sentido desse Evangelho. Nós continuamos com a ideia errônea de que temos que usar a força para derrubar aquilo que supomos errados. A gente pensa que a Inquisição já acabou, não acabou não. Dependendo da forma como nós lidamos com o outro, que é diferente de nós estamos fazendo a mesma coisa, querendo destruir aquilo que não é igual a nós. Num mundo onde a diversidade, né, é constitutiva da totalidade. Olha como ainda, né, de alguma forma, a ignorância das coisas espirituais nos trazem comportamentos que não demonstram uma consciência divina e muito menos uma consciência coletiva de existir junto dos outros, né?
nós supomos que essa derrubada do outro é o que vai solucionar os problemas. E em nome dessa suposição, né, ao longo da história humana, nós fazemos o quê? Nós denegrimos, nós blasfemamos e queremos a destruição de quem pensa diferente de nós. Isso é ato evangélico? Isso é ato de amor? Destruir aquele que pensa diferente de nós? Talvez o ponto esteja exatamente aí, né? Na consciência dessa nossa liberdade coletiva. Esquecemos que todos somos um só. Que o Cristo não veio para um povo, para uma raça, para os escolhidos. O Cristo, gente, ele veio para todos. Ele veio para cada um dos seres presentes nesse planeta. E ele, nas suas palavras, ele deixou isso muito claro. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, vida na presença de Deus. Ele veio para todos, não para pequenos grupos. Cada um pode usar o caminho que melhor lhe aprouver, óbvio, porque nós somos realmente livres. Mas devemos fazê-lo pensando como? Nas consequências coletivas dos nossos atos. E não somente na vontade, no atendimento de uma vontade egoísta. Nós somos livres para escolher o caminho, né, a se alcançar os nossos objetivos. Mas nós não temos a liberdade de tomar para nós atitudes que vão fazer mal ao outro. Todos os irmãos são parte das nossas escolhas. A liberdade é liberdade verdadeira quando tomamos a todos como irmãos. Para refletir um pouco isso, né, lembrei da Marilena Chauí, que é uma filósofa, né, que fala nas suas reflexões sobre liberdade. Ela diz uma coisa que eu acho fantástica. Ela diz o seguinte: a liberdade só vai ser alcançada não quando um respeitar o limite da liberdade do outro, mas quando todos forem livres. Olha que diferença de concepção que a gente pode adotar para a nossa vida. Não basta que eu seja livre, mas eu vou ser feliz e livre completamente quando todos o forem. Ainda hoje, quando nós discordamos dos outros, os fazemos a partir do quê? Do orgulho. Nós queremos estar certos, nós queremos ter a melhor palavra, né? E isso nos impulsiona ao quê, gente? Ao embate, né? Ao esvaziamento do outro, simplesmente porque pensa diferente de nós. Isso é correto, né? E ainda utilizamos a infeliz expressão: às vezes é necessário armas da violência para mudar a história. E nos justificamos a partir desse discurso, que é um discurso absolutamente separatista. É um discurso de grupos, não é um discurso de totalidade. Talvez, claro, no passado isso fosse até correto. Por quê? Porque nós só tínhamos essas armas. Nós não conseguíamos, né, sair dessa repetição de erros, de fazer aquilo que a gente achava correto em detrimento do outro, né? Devido ao quê? A nossa involução. Mas o que devemos perceber é que hoje nós já galgamos mais um degrau no nosso processo evolutivo. Hoje nós já temos inteligência suficiente para entender que essa racionalidade, né, da destruição, ela não faz sentido, ela não nos leva a um avanço de sociedade humana, um avanço civilizatório. Não faz isso, porque se violência trouxesse evolução, nós já estaríamos com um planeta absolutamente fraterno e amoroso. E o que a gente está colhendo é exatamente o contrário, né? Então a gente pode perceber que quanto maior for a força
maior a violência e principalmente o separatismo entre irmãos, maior será a destruição provocada por esse comportamento, né? Nós temos ouvido de todos os cantos do planeta que é hora de cooperação, que é hora de fraternidade, de empatia, né? Temos ouvido muito isso atualmente. Já descobrimos a duras penas, porque a humanidade já sofreu muito em função disso, que o ódio, seja ele qual for, é corrosivo à nossa construção civilizatória. E ainda assim, continuamos a querer nos confrontar com os nossos inimigos. Não sabemos opor ideias sem agredirmos, sem nos destruirmos. Nós não sabemos usar a troca salutar de ideias. Nós nos confrontamos como inimigos, como grupos contrários. E uma das coisas que o mundo moderno demonstra através de múltiplas facetas é que não podemos querer ser felizes sozinhos. É importante, né, que nós vejamos isso com clareza. Até, gente, se a gente pensar direitinho, a dimensão da materialidade humana, né, na cultura, na economia, na política, o que temos observado? Que o que acontece num ponto do planeta provoca consequências em todo o planeta. Ou seja, na economia, por exemplo, se uma bolsa de Tóquio cai, isso reflete na vida de todos os seres desse planeta. Ninguém pode mais dizer que pode viver isolado, que se tinha essa ideia, né, de que é possível que um país se desenvolva em detrimento de todos os demais. Isso hoje não é mais uma verdade. Não é à toa que já vemos grandes esforços no sentido dessa melhoria das condições de vida em todo o planeta para que as coisas não cheguem a pontos críticos. Nós vemos, né, quantas crises políticas, quantas crises econômicas que afetam a todos. E ainda assim, a gente não percebe que ninguém escapa dessa onda, né? A crise na saúde que vemos hoje é uma expressão disso. Tudo hoje reflete no mundo como um todo. Não existe aquele que possa ficar à margem disso. E isso, de alguma forma, nos impulsiona para pensar uma coisa muito fundamental. Ou seja, se eu não começo a pensar no outro, se eu não desenvolvo empatia, se eu não desenvolvo fraternidade, eu não vou contribuir para que essas crises aconteçam. Deixe de acontecer, aliás, né? Cada um de nós é um elemento fundamental dessa construção, dessa sociedade que tanto queremos, né? Que seja mais igualitária, que seja mais justa, que a gente possa sair do extremo da violência. Como que a gente pode pensar em sair dessa violência se nós agimos com violência no nosso cotidiano? Não é a violência do apanhar armas para destruição, né? Nós chegamos a esse ponto, mas violências pequenas. A violência doméstica, a violência contra o diferente, a violência contra a mulher, a violência contra a criança, contra o idoso, enfim. Poderíamos aqui elencar muitas. A violência na fala que se tem junto ao irmão de caminhada. E ainda assim, queremos um mundo de paz, um mundo de tranquilidade. Bom, e aí, o que nós estamos esperando? Na verdade, nós estamos esperando um mundo melhor, né? Agora, estamos preparados para fazer ruir o nosso orgulho, né? Para deixarmos de ser elementos que possuem consciências separatistas, para viver verdadeiramente essa unidade, essa unificação? Estamos preparados para isso?
Estamos buscando nos conhecer, estamos buscando avançar nas nossas concepções para criarmos um mundo melhor. Porque se pensarmos direitinho, gente, não importa se temos um sistema capitalista, socialista, não importa o ista que for, porque o que tem que mudar são os homens que fazem parte desse processo. Podemos escolher caminhos novos para o futuro, mas precisamos de homens novos para esse futuro. E esse homem novo tem que ser livre em termos de consciência, mas de uma consciência coletiva. Uma consciência que tome para si a responsabilidade de que ele não é juiz do outro, ele é juiz de si mesmo. Que é ele que tem que fazer o processo de mudança para que essa mudança possa se espraiar pela sociedade. Nós precisamos ampliar a nossa consciência, né? Para que a gente tenha a possibilidade de alterar o nosso futuro. Se aprendemos, né, como falamos no início, de que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, nós estamos construindo o quê? O presente. Nós temos que viver esse presente com muita consciência e com muita afetividade, com muito amor, com muita fraternidade, para que a gente possa colher um futuro melhor. Que a gente possa deixar um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Vamos nos apoiar. O que precisamos hoje é isso, nos apoiar, né? Vibrar em uníssono com o Pai, vibrar numa perspectiva de amor, de fraternidade, não deixarmos que as influências externas, né, que o burburinho da vida material tire de nós aquilo que nós podemos ter internamente, que é a paz de espírito, é a esperança, é a fé, é a certeza de que tudo vai passar, mas que no fundo eu preciso construir esse momento que está por vir, né? Agora sim, os ensinamentos do Mestre Jesus podem fazer sentido, né? Porque uma coisa que o Pietro Baldi nos ensina com muita clareza é: não basta sabermos, o conhecimento ele é só verdadeiro quando nós conseguimos vivê-lo, né? Na nossa vida cotidiana. Então, o que podemos fazer? Sejamos luz na vida do outro. Onde os corações estão enegrecidos pela ira, sejamos luz. Sejamos paz, onde a discórdia se irrompa. Lembremos do nosso querido irmão Francisco, né? Que com a sua oração nos ensina tanto. Onde houver ódio, que a gente leve o amor. Onde tem ofensa, que a gente leve o perdão. Discórdia, que a gente apresente a união. Trabalhe nesse sentido, enfim, em toda a sua oração, recorramos a ela para que ela possa nos ensinar também, né? Esse irmão tão querido que viveu tanto a expressão do Cristo na sua vida que ele recebeu os estigmas. Espelhemos-nos nesses grandes seres e principalmente no Mestre Jesus, porque só Ele é capaz de dizer para nós como agirmos, né? E no qual a gente pode ter absoluta certeza de que o caminho é certo. É nele, não existe outro caminho. Usemos a nossa liberdade, né? Para tomar decisões o quê? Decisões sábias, conscientes. Não dá mais para agir pelo instinto, né? Que nos é tão característico. A cada ação temos que parar para analisar. O que eu vou fazer é bom para mim, mas também é bom para o outro? Que consequências os meus atos de agora podem produzir na vida do outro? Nós precisamos trabalhar no sentido de irmos ao encontro das necessidades coletivas, né? De todos os seres do planeta, sem egoísmos, sem autoelevação,
porque, né, é uma das nossas características, gostamos de vangloriar as nossas conquistas. Isso é exatamente o oposto daquilo que nos é ensinado. Nós precisamos sair da consciência egóica, sair do nosso ego e buscarmos sim aí, né, o caminho que nos leva de volta à casa do Pai, como falamos no vídeo anterior. O tempo que isso levará, bom, aí vai depender do quê? Ah, não, isso vai demorar muito. Depende. Depende das escolhas que nós fizermos hoje, né? Pode ser rápido? Pode. Basta que nós invertamos o nosso caminho, a nossa trajetória atual e façamos o quê? Um caminho de realmente viver aquilo que o Evangelho do Cristo nos prega. O amor a Deus e amor ao próximo. Com responsabilidade, com consciência. Temos que deixar de ser ovelhas que precisam de um pastor para nos dirigir. Nós temos hoje capacidade de racionalizar a vida, né? E racionalizá-la a partir dos valores que estão colocados no Evangelho. É isso que o Cristo espera de nós. Se Ele confiou em nós, quem somos nós para não confiarmos na humanidade? Com certeza vamos achar esse caminho, né? E que façamos uso bom da nossa liberdade, entendendo que só seremos livres quando todos formos livres no caminho de volta à casa do Pai. Obrigada pela atenção, um beijo para vocês, que Jesus nos abençoe.